E dando continuidade ao nosso estudo, meus irmãos, nós estamos vendo que o nosso planeta passa por uma etapa evolutiva. Esse momento que muita gente fala de final dos tempos, que muita gente chama de término do mundo, nada mais é, meus irmãos, do que uma etapa evolutiva. Uma etapa de reciclagem de valores, de saneamento moral do planeta, onde muitas vezes, pelo fato da nossa terra querida, desse lar abençoado ser um mundo de provas e expiações, o sofrimento se torna um elemento necessário. Nós ainda, meus irmãos, na nossa condição espiritual, de espíritos ainda incipientes, de criaturas ainda muito inexperientes e ignorantes das grandes verdades da vida, nós não temos condição de fazer uma transição planetária sem dor, sem sofrimento. Nós até gostaríamos que assim fosse, mas infelizmente não é assim. As dores são necessárias. E Jesus, meus irmãos, foi muito claro quando se reportou ao início das dores. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, nos versículos 6, 7 e 8, nós vamos encontrar o Mestre amado falando o seguinte: vós ouvireis falar também de guerras e de rumores de guerras, mas não fiqueis perturbados, pois é preciso que essas coisas aconteçam. Mas ainda assim não será o fim. Pois vereis se levantar povo contra povo, reino contra reino. Haverá pestes, fomes, tremores de terra em diversos lugares. E todas essas coisas não serão senão o começo das dores. E no Evangelho de Marcos, meus irmãos, no capítulo 13, versos 12 a 13, nós temos a seguinte fala do Mestre amado: o irmão entregará o irmão para ser morto, e os filhos se levantarão contra seus pais e os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então resta claro, meus queridos, que o próprio Mestre Jesus está falando abertamente desse processo de reciclagem pelo qual nós estamos passando. E a própria história da Terra, meus irmãos, as próprias ciências naturais atestam que deve ser desta forma, que deve ser desse jeito, meus irmãos. Porque se não, vejamos, quem conhece um pouco de geologia sabe que a Terra já foi um mundo primitivo, um mundo sem vida. Kardec mesmo coloca, logo no início de A Gênese, no capítulo da formação da Terra, ele diz que a Terra era uma massa incandescente. Todas as substâncias estavam em estado liquefeito, numa temperatura altíssima. Temperatura esta propriamente muito alta. Uma temperatura totalmente desfavorável à instalação da vida aqui na Terra, até mesmo com a superabundância de gás carbônico, de monóxido de carbono, de sulfetos, que são gases extremamente tóxicos e inavaliáveis para o processo da vida. Então, quem conhece um pouquinho de geologia, quem é geólogo sabe que a Terra foi um mundo primitivo, que a Terra foi um mundo sem vida, que já foi uma massa, uma nebulosa que se destacou do Sol e que durante muitos anos, meus irmãos, as suas temperaturas foram se resfriando para que as condições de vida pudessem se estabelecer aqui na Terra.
Quem conhece um pouco de história, quem conhece um pouco de antropologia também sabe que nós já fomos uma humanidade animalesca, uma humanidade muito atrasada mesmo, uma humanidade selvagem, evoluindo lentamente dessa humanidade animalesca, dessa humanidade selvagem, para as civilizações agrárias, depois avançando para as civilizações pastoris, mais uns decênios e séculos de luta passando para as civilizações industriais e até os nossos dias. E olha, meus irmãos, a verdade salta adiante do nosso nariz. Quem enxergar um palmo adiante do nariz, verificará facilmente que nós estamos dando um salto para uma nova civilização. Uma civilização moderna, uma civilização evoluída espiritualmente, uma civilização que trará, aliada à tecnologia, a evolução moral das criaturas. Dando continuidade ao nosso estudo, meus irmãos, nós podemos chegar à conclusão de que é muito fácil compreender que esse salto evolutivo exige esforço de nossa parte, meus irmãos, porque as coisas não acontecem de graça. As coisas não acontecem num passe de mágica, meus irmãos. Varinha mágica não existe. Milagre não existe. O mundo está contraindo seus músculos. O mundo se contrai. Os músculos da terra estão em processo de contração. São as entranhas morais da terra que estão se contorcendo neste final de tempos e neste terceiro milênio, como Kardec muito bem coloca em A Gênese. Quem tiver um pingo de bom senso, meus irmãos, e avaliar esses momentos que nós estamos passando, perceberá claramente, meus irmãos, que toda essa crise que nós estamos atravessando é uma crise moral, é uma crise de caráter. Não é um cataclisma, não é um desacerto climático, não é um fenômeno cósmico de repercussão mundial que provocará a mudança do planeta, mas sim é uma mudança moral que se processará no íntimo de cada coração. E isso exige, meus irmãos, muito esforço mesmo. Jesus falou de guerras, falou de rumores de guerras, de peste, de fome, de desequilíbrios familiares, de agressões entre pais e filhos. E essas coisas, meus irmãos, estão acontecendo. Isso está se verificando. Basta nós prestarmos um pingo de atenção. E nós chegaremos à conclusão, meus irmãos, de que neste salto evolutivo, todos nós precisamos nos esforçar. Cada um de nós precisará fazer a sua cota de sacrifício, com muita oração, com muito amor e, acima de tudo, com muita exemplificação no bem. É claro, meus irmãos, que a visão de um mundo regenerado, a visão de uma terra evoluída, onde o bem prevaleça, onde a fraternidade se faça, onde o perdão aconteça numa frequência muito maior, onde as pessoas se amem, se gostem e se queiram bem, essa visão do futuro é fascinante, essa visão do futuro é linda, mas isso requer de nós muito esforço, meus irmãos. A visão do futuro deslumbra, mas também aturde, mas também desorienta, mas também confunde aquele que não estuda, aquele que não lê, aquele que não quer se esforçar,
aquele que cruza os braços e que espera que tudo aconteça de graça. Todos sabemos, meus irmãos, de que nós temos de mudar. A doutrina espírita é uma doutrina de mudança, é uma doutrina de renovação, é uma doutrina de transformação de corações. Todos nós sabemos disso. Sabemos que temos de mudar. Sabemos que temos de passar de um mundo de provas e expiações para uma morada regeneratória. Sabemos que precisamos mudar as nossas ideias, mas nem todo mundo compreende o que é isso. Por quê? Porque nem todo mundo estuda, nem todo mundo se esforça, nem todo mundo se empenha, meus irmãos, como cada um de nós está se empenhando. Aliás, essa iniciativa desse grupo espírita de caridade e amor e caridade ajudando a caminhada, com essa programação linda de palestras, de reflexões, de mensagens de fortalecimento, de estudos do Evangelho, isto é um sinal, meus irmãos, do esforço que está sendo feito. E esse esforço, meus irmãos, por mínimo que pareça, é de importância capital, é de importância fundamental para que a plataforma do reino de Deus se estabeleça na terra e as criaturas se munam de forças espirituais para vislumbrar a mudança. Sabemos que temos de passar de um modo de vida para o outro. Sabemos que temos de mudar as nossas ideias. Mas a maioria das criaturas terrenas ainda não se conscientizou. Muita gente está acomodada, muita gente está calada, muita gente está reagindo com revolta e muitas pessoas estão procedendo como ratos de navio na hora de um naufrágio. É a hora do vale tudo. Nessa hora de aparente desordem, de aparente confusão, de aparente bagunça. Entretanto, meus irmãos, ninguém se engane.